Percebeu para quem Deus revela seus segredos? Não é para qualquer um. Sabedor disso, você vai entender que o livro de Daniel é um pano de fundo para o Apocalipse. Enquanto muitos estão preocupados em saber quem são as bestas e o anticristo, o que significa 666, microchip e etc., percebeu que não há tempo a perder? Salve pessoas, Sandro aqui. Estamos começando uma série denominada Apocalipse sem viagem na maionese. Nela, você encontrará o sentido para diversas áreas, principalmente para o conflito cósmico que estamos inseridos, e também para a sua vida espiritual. Antes do start, eu preciso lhe apresentar a linda crucificada e adjutora aqui do canal. Olá, Eve, seja bem-vinda. Como é que você está? Salve pessoas, eu sou a Eve. Oi Sandro, obrigado pelo linda. Eu estou muito bem, graças a Deus. E você? Eve, eu também estou muito bem, graças a Deus, e muito animado com a sua ajuda. Eu te chamo já, ok? Ok. Leitura de mãos, búzios, tarô, Nostradamus e até a Bíblia têm sido usados ao longo da história na tentativa de prever o futuro. Mas isso é atribuição divina. Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E esse mesmo Deus onisciente, apesar de não precisar, ainda assim dá satisfação dos seus atos. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Percebeu para quem Deus revela seus segredos? Não é para qualquer um, mas para seus servos, os profetas. O texto não diz seus servos e os profetas, e sim seus servos, os profetas. E na categoria dos canônicos, existem dois levantados por Deus para registrarem os últimos eventos da história humana antes do estabelecimento do reino eterno de Cristo. São eles Daniel, o cativo de Babilônia, e João, o cativo de Patmos. Sabedor disso, você vai entender que o livro de Daniel é um pano de fundo para o Apocalipse. Logo, é imprescindível o estudo de ambos. Sandro, você me permite? Claro, Eve. Muitas pessoas acham que o Apocalipse é um livro selado, porque não entendem o contexto do capítulo 22, verso 10. Mas o próprio nome no grego, Apocalipse, significa revelação. Obrigado, Eve. O Apocalipse é um presente de Deus para nós, que compreende passado, presente e futuro. Olhe para o capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Você sabia que França, Estados Unidos e Roma aparecem nas profecias do Apocalipse? E eu não estou falando de anacronismos, que é a tentativa de encaixar o Apocalipse nas manchetes dos jornais. Sabia que o Apocalipse também fala da união das instituições e crenças religiosas existentes? O popular ecumenismo? Dito isso, vamos começar a comer esse livro. E mais do que nunca, esse é o momento de você se inscrever no canal e já deixar o seu precioso like. Fechou? A origem e o propósito do livro. O livro do Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 97, 98 d.C. Nessa época, tínhamos ainda a fase de Roma imperialista, que foi de 168 a.C. a 476 d.C. Dentre os muitos imperadores que passaram por Roma, eu chamo a sua atenção para Domiciano. Esse homem exerceu uma terrível perseguição ao cristianismo. E João, o último dos apóstolos vivo, diz a tradição que foi lançado por ordem de Domiciano dentro de um tacho com óleo fervente. E aqui surge o primeiro de muitos paralelos com o livro do profeta Daniel, pois da mesma feita em que Ananias, Misael e Azarias foram miraculosamente salvos da fornalha ardente, João foi miraculosamente salvo do tacho com óleo fervente. E aí, provavelmente Domiciano pensou, já que ele não morre, vou calar a sua pregação deixando-o preso na ilha-prisão Patmos. Apocalipse 1, 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O Apocalipse é o único livro que apresenta Deus como remetente. E fazendo uma alusão ao antigo meio de correspondência, fica fácil da gente entender sua origem e propósito.
O Apocalipse é uma carta de amor onde seu remetente é Deus. Dentro dessa carta está a revelação, explicação, manifestação do personagem principal, que é Jesus. Essa carta é enviada por um anjo que notifica a João. No verso 3 temos uma curiosidade muito interessante. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Eve, você pode nos ajudar? Claro. Na versão original grega, bem-aventurado é aquele que lê, no singular. E não aqueles que leem, no plural. Como está na maioria das versões traduzidas que temos. O alfabetismo no primeiro século era privilégio de poucos. Mas graças a Deus, os que ouviam também eram bem-aventurados. Fazendo uma aplicação homilética em cima disso, podemos entender que existem muitas pessoas portadoras de um analfabetismo doutrinário e que serão bem-aventuradas, ou seja, felizes, se buscarem ouvir e guardar os ensinos de Jesus com sua pureza doutrinária. A propósito, existem 7 bem-aventuranças em todo o Apocalipse. Acabamos de ver a primeira. Continue conosco desvendando o Apocalipse e até o final do vídeo eu te passarei a localização das outras 6, ok? O verso 11 nos mostra aonde estavam os destinatários da revelação de Jesus Cristo no tempo de João. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse será o tema do nosso próximo encontro. Mas eu já posso te adiantar que as 7 igrejas situadas na Ásia Menor nos dias de João simbolicamente representam os diferentes períodos da igreja cristã ao longo da história, até a volta de Jesus. Jesus, o personagem central do Apocalipse. Enquanto muitos estão preocupados em saber quem são as bestas e o anticristo, o que significa 666, microchip e etc., a devida atenção ao livro acaba sendo suprimida. Já no primeiro capítulo, Jesus é apresentado sob vários símbolos que reaparecem nas cartas às 7 igrejas e, em especial, dentre estes estão os títulos: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra e aquele que nos ama. Veja Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora, o final do verso 17 e o 18. Olha o que o personagem principal fala de si mesmo. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já estudamos o verso 18 aqui nesse vídeo. O link vai estar aqui na descrição para depois você ir lá e conferir a interpretação de vários símbolos proféticos. E só recapitulando, as chaves nesse texto significam autoridade, poder. Já no primeiro verso do primeiro capítulo aparece um elemento que vai percorrer todo o livro do Apocalipse. Esse elemento é a urgência. No verso 1, as coisas que em breve devem acontecer. No verso 3, pois o tempo está próximo. Apocalipse 3:11, venho sem demora. Capítulo 10, verso 6, já não haverá demora. Apocalipse 18:8, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Percebeu que não há tempo a perder? Mais uma vez, eu preciso pedir a sua inscrição aqui no canal, se ainda não o fez, e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus familiares e amigos. Não há tempo a perder, todos devemos nos preparar. Deus se alegra quando dedicamos nosso tempo na devida compreensão da sua vontade para a nossa vida, revelada no último livro da Bíblia. E de acordo com essa vontade, está a necessidade de sabermos que existe uma nota tônica no Apocalipse. Envie. Essa nota tônica é o segundo advento do nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo. No livro de Daniel, temos profecias da história mundial e o domínio de 4 grandes impérios, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Após esses, Daniel falou de um 5º reino. O reino eterno de Cristo. Daniel 2:44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre.
Já o Apocalipse mostra a chegada do momento do estabelecimento desse reino. E quando todo o domínio for dado a Cristo, aqueles que viveram e os que vivem uma vida de preparo e fidelidade a Deus serão testemunhas oculares do estabelecimento desse reinado. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Enfim, Apocalipse, o código profético que se auto-interpreta. Apocalipse capítulo 1, versos 12, 16 e 20. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas por que tanta simbologia? Existem alguns motivos para o porquê de tantos códigos proféticos, e eu vou te apresentar pelo menos 2. Primeiro, é desejo de Deus que seus filhos estudem a sua palavra. E os judeus entendiam bem disso. Em João 5,39, o Cristo apoia essa verdade. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Segundo motivo, se as verdades do Apocalipse fossem reveladas às claras, ou seja, de maneira literal, direta e objetiva, possivelmente o livro não teria sequer saído de Patmos. Mas ecoando a fala de Jesus, evocando o profeta Isaías em Mateus capítulo 13, versos 14 e 15, sabemos que um coração endurecido às influências do Espírito Santo deixará a pessoa cega e surda. De sorte que neles se cumprem as profecias de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Gostou dessa primeira viagem ao Apocalipse? Notou como foi rápido? Sem dúvidas, eu já quero te agradecer pelo seu like, e eu te garanto que a cada vídeo você ficará maravilhado com as descobertas que faremos juntos aqui no canal. Nesse universo gigantesco que é o YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para a gente não se perder aqui no meio de milhares de outros vídeos. Compartilhe também com seu próximo esse incrível conteúdo. Eve, muito obrigado pela ajuda. Disponha, foi um prazer. E aí, bora tomar essa cruz?